Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga do nosso canal do YouTube aqui da MEUC de Pomerode. Bem-vindo a esse nosso momento de estudo bíblico que nós temos toda sexta-feira à noite a partir das 19 horas, quando essa gravação, esse vídeo é liberado aí para você assistir no YouTube. Eu quero aproveitar e agradecer a duas pessoas que nos últimos dias me substituíram aqui nessa programação, ao Rafael Clabundi e ao Alisson Heinz, o Rafael aqui de Pomerode, o Alisson da Vila Itupava, em Blumenau. Eu tive uns dias no Rio Grande do Sul com os familiares, cuidando deles um pouquinho. Meu pai e minha mãe são pessoas de bastante idade e eles têm grandes limitações. Meu pai tem demência bem profunda, bem avançada. Então a gente esteve lá dando uma ajuda para a família e cuidando deles alguns dias também. E nesse tempo então o Rafael e o Alisson fizeram esse trabalho aí de estar com você nesse estudo bíblico. Ok? O nosso texto de hoje é Evangelho de Lucas capítulo 3. Continuando então os nossos estudos, 2 capítulos de Lucas nós temos atrás de nós. E o texto de hoje, então, conta um pouco da história do João Batista, história essa que já começou em outros textos, já mencionamos esse assunto em outros textos, em outros momentos aqui do estudo. Esse texto, mais uma vez, tem uma peculiaridade que eu tenho destacado nos estudos de Lucas. Por exemplo, Lucas 1, verso 5 em diante, eu até vou ler isso daí. Ali o evangelista Lucas, o doutor Lucas, ele diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote. Aí ele continua contando a história, relacionando a história secular, a história mundial, com acontecimentos bíblicos, com os acontecimentos de Deus. Lucas 2, verso 1 diz: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. E o texto de hoje, Lucas 3, 1 a 14, que é o texto desse estudo, diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. E falta aqui um outro dos 4 reis, tetrarcas, por assim dizer. O nome dele era Aristóbulo. Esse governava na região que era conhecida como Israel. O que era... Aliás, eu falei uma coisa errada, não era Aristóbulo, era Arquelau. Arquelau, tá ok? Um tetrarca, ele era um rei que assumiu 25% de um reinado anterior. Antes desses tetrarcas, tinha o rei Herodes o Grande, exatamente aquele rei que mandou matar os meninos que haviam nascido ali no contexto do nascimento de Jesus. E ele queria matar Jesus porque ele ficou sabendo que tinha nascido um rei, então ele queria eliminar a possibilidade de um dia perder o trono. Bom, enfim, esse Herodes morre, depois de um tempo, naturalmente, e aí o reinado de Herodes o Grande é dividido em 4 reinos, e daí a palavra tetrarca, tá ok? Só para a gente ter essa clareza aí. E nós lemos ali então que no 15º ano do reinado de Tibério César. Quem era o Tibério César? Ele foi o imperador romano de 14 da era cristã, 14 depois de Cristo, até o ano 37 depois de Cristo. Então no ano 14 o Tibério César começa a governar, e aqui diz que no 15º ano do reinado dele, então 14 mais 15... então no ano 29 da era cristã é que acontece isso que nós lemos aqui. Portanto, o ministério do João Batista começa no ano 29 da era cristã. E daí que tem isso daí que me impressiona, e eu gosto muito quando a Bíblia faz essa relação entre a história geral, a história secular, como a gente tem dito,
aqui no caso a história do Império Romano, e a Bíblia relaciona isso com o agir de Deus na história. E isso evidencia o quê? Que Deus é o Senhor de toda a história. Deus é o Senhor daquela história que a gente lê especificamente na Bíblia, quando Deus enviou profetas, quando Deus chamou Abraão lá no Antigo Testamento, todos aqueles personagens lá, quando Deus envia o Senhor Jesus, enfim. Deus é o dono dessa história, sim, mas Ele também é o dono de toda a história, e por mais que a gente às vezes não entende, não acredita, parece que não, parece às vezes que Deus perdeu o rumo da história, mas não, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é o dono de toda a história. E o Lucas, ele faz esse trabalho desde o início, relacionando tudo isso. Não é por menos que o Lucas diz lá, Lucas 1, 4 em diante, que ele fez um estudo, ele fez uma pesquisa. Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores aí. Então isso mais a título de introdução, essas informações técnicas, históricas, de pessoas que governaram aquele tempo. Ele ainda lembra também de Anás e Caifás, no verso 2, que eram as autoridades religiosas do judaísmo daqueles dias. Tá ok? Então, só para a gente ter essa introdução aqui, a partir do verso 2, que ele dá todo esse panorama histórico dos dias onde o João Batista começa o ministério dele. E ainda no final do verso 2, então ali diz então que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Então aquilo que se anuncia lá em Lucas 1, já que Zacarias e Isabel tiveram um filho, esse filho chamou-se João, essa história toda, agora depois desse tempo todo, então esse João começa finalmente o ministério dele, e aonde? No deserto ou da Judéia, lá de Israel, ou às margens do rio Jordão, tá ok? E aí diz ali exatamente isso no verso 3, que ele percorria toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E aqui temos, a partir do verso 3 até o verso 14, enfim, todo o restante do estudo de hoje, nós temos a descrição do ministério do João Batista. Então, a gente já vai tratar desse assunto aí, onde nos é desenhado, nos é descrito o que é que o João Batista fez e o que ele deixou de fazer. Antes de a gente prosseguir, eu quero dizer duas coisinhas. Uma delas, o João Batista, digamos assim, ele inaugura um novo tempo. Por quê? Porque ele está recomeçando um tempo do falar de Deus para dentro da história. Talvez você já ouviu falar sobre isso, mas houve um tempo onde a manifestação de Deus, ela silenciou por quase 400 anos. Durante muitos anos, durante séculos, os profetas de Deus eram enviados para dentro de Israel, para a nação de Israel, e esse tempo silenciou. E agora, depois de quase 400 anos, Deus envia e recomeça, por assim dizer, a sua ação de uma forma visível na história, enviando o João Batista. Alguém disse esses dias, ou alguém escreveu, e eu li isso esses últimos dias, que o João Batista é uma espécie de dobradiça, onde na vida dele conclui-se o Antigo Testamento e ele abre os portais do Novo Testamento. Então ele faz por assim dizer, esse jogo, ele está unindo os dois períodos da história de Deus com esse mundo Antigo e Novo Testamento. E é isso que então vem agora a tarefa do João quando, a partir do verso 4, ele diz ali, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. E aí ele continua dizendo uma palavra que está lá em Isaías 40, o João Batista retoma isso, ou seja, a pregação dele não vai conforme a cabeça dele, conforme aquilo que ele gostaria de dizer, mas ele retoma uma palavra que Deus já havia dado lá para o profeta Isaías, coisa de 7 séculos antes.
Ele diz, vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam caminhos retos para o Senhor. Todo vale vai ser aterrado e as montanhas e colinas serão niveladas, as estradas tortas vão ser endireitadas e os caminhos acidentados vão ser aplanados. Ou seja, o que o João Batista está dizendo aqui? O que Isaías disse? Ele não está falando de que aí vai vir uma equipe com máquinas e tal, até porque nem máquinas tinha naquele tempo, mas ele está dizendo que, e usando uma figura, que na verdade acontecia aquilo que quando um rei fosse visitar um outro lugar, esse rei era precedido por uma comitiva, por uma comissão, por uma equipe de trabalho que ia na frente do rei fazendo exatamente isso, preparando o caminho para que esse rei tivesse uma estrada boa por onde andar. E aqui são ditas algumas coisas: façam caminhos retos, aterrem os vales e nivelem ou rebaixem os morros, para que aquele rei que vem... Isso aqui é um exemplo que acontecia na prática com os reis terrenos e tal. E aí essa expressão é usada pelo João Batista para dizer que, assim como se fazia para a chegada de um rei terreno, de um rei humano, assim deve ser preparada a vida para esperar a vinda do Senhor Jesus, do Messias, do prometido Salvador, que Deus estava enviando. Ela já tinha enviado, mas logo mais iria iniciar o seu ministério. E o João Batista é quem? Ele é esse homem que vem exatamente nesse sentido, chamando as pessoas para que elas mudem de vida e com essa mudança de vida elas estejam, por assim dizer, ok com e para a chegada desse Messias, desse enviado de Deus. O João Batista viveu exatamente em função disso. Então, o verso 7, continuando isso, ele vai dizer, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. A atitude do João, a principal ação do João Batista era o quê? Ele batizava as pessoas como um sinal visível de algo invisível a priori. Ou seja, o batismo era um sinal visível de que as pessoas haviam se arrependido e mudado a sua conduta. A mudança deveria acontecer no coração, e o que era visível era o batismo como uma espécie de selo, como uma espécie de ação pública daquilo que a pessoa dizia que está mudando no seu coração, do arrependimento, da decisão de que eu não quero mais viver de determinada forma. O batismo ele tinha 3 coisas consigo. Ele significava purificação, ele acontecia na água naturalmente, e aí tinha todo o sentido do lavar a vida, lavar os pecados. O batismo tinha o sentido de conversão, uma mudança de atitude, alguém que está indo numa direção, essa direção muda e ele vai numa direção contrária, então vai agora na direção de fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E o batismo também tinha o sentido de perdão, ou seja, somente quem reconhece a sua culpa, o seu pecado, confessa essa culpa e esse pecado, então essa pessoa recebe o perdão. Então, nesse sentido, era o batismo de João. Não era uma simbologia, não, mas ele tinha também toda essa questão da simbologia consigo. Por quê? Porque ele era, como eu já disse, a ação visível, pública, daquilo que deve acontecer no coração da pessoa. E aí o João tem uma palavra muito dura ali no verso 7, quando ele diz raça de víbora, seria tanto quanto ninho de cobras. Quem convidou, ou quem motivou, quem deu para vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? O João estava dizendo mais ou menos, com outras palavras, o seguinte: não pensem vocês que apenas fazer e passar pelo ritual do batismo, que isso vai resolver a questão. O que o João está dizendo é que meramente cumprir um ritual cultico, um ritual de culto, cumprir um ritual religioso, eclesiástico, não resolve o nosso problema de pecado, não resolve o meu problema com Deus.
Ou seja, a vida com Deus não é meramente cumprir algumas regras, cumprir algumas coisas e fazer algumas ações ali para impressionar as pessoas. O João Batista deixava claro, o arrependimento precisa acontecer no coração. E o batismo, o público, o visível, ele era apenas o selo, a marca visível do que já deveria ter acontecido no coração. O verso 8, isso é evidenciado quando ele diz, então, deem frutos que mostrem o arrependimento. Depois eu quero ainda trazer uma outra questão que aparece ali no verso 8, mas em primeiro lugar eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aqui, demonstrar na prática que se está arrependido. O grande problema do ser humano é exatamente esse, o arrependimento, de a pessoa reconhecer que ela está separada, distante de Deus. Esse era o problema deles, eles viviam como se Deus não se importasse com a conduta de vida deles. E o que eles pensavam então, basta algum arranjo religioso, basta que eu cumpra alguma regra, basta que eu faça alguma coisa, então eu estou novamente quites com Deus. Eu já, por assim dizer, cansei de ouvir pessoas dizendo mais ou menos o seguinte: está na hora de eu ir no culto, está na hora de eu ir numa missa, está na hora de eu ir na igreja de novo para acertar a minha vida com Deus. Ou seja, é um entendimento que ainda existe hoje, onde a pessoa pensa que fazendo algo, cumprindo uma regra religiosa, cultica, ela equilibrou a balança, por assim dizer, com Deus. E o João está dizendo, olha, isto é um pensamento de víbora, isso é um pensamento falso, é um pensamento traiçoeiro, isso é um pensamento que não fecha, que não dá certo. Eu não posso fugir de Deus cumprindo regras religiosas, não é por aí. O arrependimento tem que ser, por assim dizer, do coração. E o João Batista está dizendo para aquelas pessoas que se elas não se arrependerem, a coisa vai ficar ruim. E ele diz ali ainda, verso 8 e verso 9, quando no verso 8 diz, o machado já está colocado à raiz da árvore, e a árvore que não der frutos, a vida que não se emenda, a vida que não se ajeita, a vida que não reconhece o seu pecado e não se arrepende, esta vida está na iminência do juízo. E a partir do verso 11, então entra ações práticas que o João diz para aquelas pessoas, para os seus ouvintes, o que é que eles deveriam fazer. Naturalmente isso para nós hoje pode ser diferente, essas coisas aqui e outras mais, ou algumas dessas coisas não, porque a realidade, os tempos mudaram, né? Então aqui nos versos 11 a 14, o João diz para os seus ouvintes o que eles deveriam fazer, e aí tem algumas coisas. Ele diz então, vamos lá. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. E aí ele vai adiante dizendo algumas coisas, que são 4 questões básicas que ele coloca aqui. Que se dê roupa a quem não tem, que se dê comida onde há fome, aos que lidam com dinheiro público, que sejam justos e honestos, e aos defensores do sistema, aos que trabalham no sistema lá do Império Romano, que eles não se deixem corromper. Bom, parece que está falando de um país que eu conheço chamado Brasil, onde a questão do público, a questão da honestidade, a questão da corrupção, a questão do ser justo é um grande problema para nós também. Então o João está dizendo o quê? Ele está dizendo, você está arrependido? Pois então mostre, não se deixando corromper. Mostre esse teu arrependimento no coração, sendo justo, sendo honesto, repartindo comida e dando veste, dando roupa, onde necessário for. Ou seja, arrependimento tem que ser visível. Essa coisa de dizer eu estou arrependido e continuar fazendo a mesma coisa, seria balela. Eu vou usar um exemplo um pouco agressivo, mas eu me dou o direito de usá-lo. Qualquer cônjuge, homem ou mulher,
tendo no seu cônjuge um traidor ou uma traidora contumaz, um adúltero ou uma adúltera contumaz, ele não vai se contentar quando o seu cônjuge disser, eu estou arrependido, mas na semana que vem ou no outro dia faz de novo. Não, o arrependimento significa que aquele cônjuge traidor, que ele mude de atitude, que ele mude de vida e que ele pare de fazer aquilo ali. Uma pessoa arrependida diante de Deus, ele tem que mudar de comportamento. É isso que exatamente o João está dizendo para os seus ouvintes. E ainda eu há pouco mencionei de que tem alguma coisa a mais no verso 8, e eu quero destacar isso agora, quando ele diz ali, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. O que está acontecendo aqui? Os judeus, nós sabemos, eles são descendentes de um homem chamado Abraão. A história de Abraão é contada a partir de Gênesis, finalzinho de Gênesis 11, mais objetivamente Gênesis 12 em diante. O Abraão é o pai dos judeus, naturalmente. O Abraão é o pai dos que creem, é o pai da fé. E todo judeu tinha orgulho de dizer que ele era descendente de Abraão. E o João então pega exatamente esse gancho, por assim dizer, e diz, olha, esta conversa que vocês têm, estou colocando palavras minhas agora na boca do João, é como se o João dissesse, olha, essa conversa que vocês usam, esse discurso que vocês proferem, dizendo que nós somos descendentes do Abraão, então está tudo certo com a gente. O João está dizendo, olha, isso é papo furado, isso é balela, por quê? Porque descendentes étnicos de Abraão vocês são, está tudo certo. Mas descendentes comportamentais de Abraão é o que vocês não são. Ali a gente tem, ali não, mas em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, a gente tem uma briga muito grande, força de expressão minha, de Jesus com os judeus, exatamente nesse mesmo tema sobre ser filho, ser descendente de Abraão. O que nós precisamos entender, querido, e isto é urgente e é sério, de que não existe uma herança religiosa que nos garanta salvo-conduto de alguma coisa. Eu trabalho numa instituição que tem origem no luteranismo. E eu posso falar porque é o meu ambiente de vida. Eu seguidamente ouço pessoas dizendo, mas Lutero isso, mas Lutero aquilo, mas nós somos luteranos. Olha, querido, diante de Deus, um dia isso não vai pesar coisa nenhuma. Eu lamento te dizer isso e eu preciso dizer com todas as letras. Não é pelo fato de nós sermos uma igreja histórica que tem as suas bases naquilo que esse homem chamado Martinho Lutero redescobriu lendo a Bíblia. Não é por conta de sermos hoje descendentes da cultura luterana que a nossa vida com Deus está em ordem. Mas eu fui batizado pelo pastor tal, pela igreja tal. Meu amigo, esqueça isso. Se na nossa vida não tem um compromisso de vida com o Senhor Jesus, se na nossa vida não tem o reconhecimento de uma conduta que não agrada a Deus e por isso o arrependimento também, então o ser luterano, o ser batista, o ser Assembleia de Deus, o ser de qualquer igreja não vai nos ajudar, querido. Nós precisamos entender isso. Tá ok? Eu quero agora colocar 4 questões para a nossa reflexão, para o nosso aprofundamento, e quero que você preste muita atenção nisso. Primeira delas, diante do exposto, diante daquilo tudo que o João fez, diante daquilo tudo que ele disse para os seus ouvintes, as pessoas fizeram uma pergunta, aliás, pergunta essa recorrente na Bíblia. Atos 2, você pode conferir Atos 2, 37, Atos 16, 30, e a pergunta nesses textos e no texto de hoje, quando as pessoas perguntam para João o que fazer. João expôs o que Deus queria que as pessoas fizessem,
expôs a verdade de Deus, expôs a palavra de Deus, a vontade de Deus, e as pessoas então perguntam: o que fazer? É uma das perguntas mais importantes da vida. Querido, diante de Deus, você e eu precisamos sistematicamente, recorrentemente, fazer essa pergunta: o que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que tomar decisão? Em que rumo, em que direção eu preciso tomar decisões? Em que direção eu preciso tomar atitudes? Quais as minhas incumbências? O que é que cabe a mim fazer? Uma das questões muito importantes na vida cristã é que a gente se dê o direito à dúvida. É que a gente desembarque um pouquinho do trono da autossuficiência e que a gente se dê o trabalho de se perguntar uma vez: será que a minha vida está certa? O que fazer? Essa pergunta é de suma importância. Essa é uma questão que eu queria destacar e você pode aprofundar ela dando uma olhada em outros textos, já falei, Atos 2:37 e Atos 16:30. Vamos lá, uma segunda questão, o João fala de juízo. No verso 9 ele usa a figura do machado, hoje talvez usaríamos a figura de um trator ou de uma motosserra, que já está ali a postos para derrubar a árvore que não produz frutos. E essa questão do juízo era uma questão iminente, era uma questão rápida, era uma questão que já estava definida, era só uma questão de tempo, era dar ainda, talvez, digamos assim, uma última chance. Rolam por aí, nas igrejas também, conversas, discursos, exposições bíblicas dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus de amor e ele não iria condenar nenhum ser humano ao inferno. E talvez você já ouviu conversas desse tipo. Eu quero me fazer valer do que eu disse há pouco. Duvide disso. Dá uma olhada bem certinho na Bíblia. Procure. E hoje nós temos a ferramenta da internet e nós podemos dar uma cavocada na Bíblia aí e procurar, digamos assim, uma segunda opinião. Pode me procurar também, porque teria maior prazer, alegria de conversar contigo sobre isso. Questione quando alguém diz que não tem juízo. São muitas parábolas, histórias que Jesus conta, onde fica muito evidente a questão do juízo, a questão de uma eterna separação das pessoas com Deus e sem Deus, que a Bíblia chama de céu e de inferno. Portanto, se o João Batista falou de que o machado está colocado ali, significa que tem juízo no horizonte, sim, meu irmão. Uma terceira questão que eu quero aprofundar um pouquinho, e aliás dar uma provocada aí, Deus estabeleceu uma forma para escaparmos desse juízo. Isso é evangelho, isso é muito bom. E essa forma significa que a gente reconheça que a gente por si só não agrada a Deus e que a gente se arrependa disso e que a gente então se volte para Deus. Deixa eu pegar meu 4 olho aqui, eu preciso ler um negócio, eu quero ler um negócio de um comentário bíblico que eu achei muito importante. Ali nós lemos o seguinte: sem arrependimento, jamais uma única alma foi salva. É preciso que reconheçamos os nossos pecados, choremos por causa deles, os abandonemos e deles nos enojemos. João pregou não para agradar as pessoas, mas para as levar ao arrependimento. O batismo é a evidência do arrependimento. Aqueles que se arrependem, para aqueles que se arrependem, é prometido o perdão, a remissão de pecados. Não há perdão sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Ninguém pode esperar em Cristo se primeiro não se desesperar de si mesmo. Isto aí é para fazer parar o trânsito, mas essa é a intenção mesmo. E uma última questão, e com isso nós vamos concluindo o estudo. O arrependimento é para todos. O João, ele deixa isso muito claro
nesse texto porque ele menciona algumas categorias de pessoas. Ali tinha religiosos, ali tinha autoridades, ali tinha funcionários públicos, tinha militares, enfim. A Bíblia diz que todos necessitam de arrependimento, todos indistintamente. Todos necessitam voltar-se para Deus. A morte de Jesus na cruz é para todos. Quer estejam numa situação muito ruim, quer estejam numa situação social ou econômica ou moral melhor, todos nós, diante de Deus, precisamos, como disse o Hernandes Dias Lopes, desse comentário que eu li, todos nós precisamos nos enojar da nossa vida que não agrada a Deus. Essa é a realidade. E nós precisamos comparecer diante desse Deus. Querido, leia a Bíblia. Leia a Bíblia com os olhos bem abertos. Ela é e deve permanecer a última autoridade. Quero convidar você para o culto no domingo à noite, tanto presencial quanto também online, onde a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão dos inimigos da vida cristã. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe.